Olá, como você está? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Aquário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Aquário. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Aquário, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações. Para os queridos regidos sob o signo de Aquário. E vamos lá, uma energia solar aqui para vocês. Então aqui abrindo a vossa leitura com a Divina Matrix, e ela diz assim, interconexão, sincronicidade, e aqui é muito bonitinho, ele traz uma palavra que ele chama de God Incidences. Então são as coincidências de Deus, são as incidências divinas, digamos assim, né? Então assim, não é coincidência, né? É um trocadilho aqui da língua inglesa, bem bonitinho. Então aqui, meus queridos, mostrando todo aquele movimento de sincronicidade, quando a gente percebe que nada está fora do lugar, sabe? E que realmente tudo está numa grande rede de conexão e que nada que a gente possa imaginar nas nossas vidas está fora do contexto, né? Então, os encontros, todas as situações, todo o fluxo das coisas, né? Os fluxos e os refluxos da vida, tudo está de uma forma muito perfeita. E aí, quando a gente começa a entender esse funcionamento, né? De que tudo está funcionando e fluindo de forma divina e perfeita, então realmente a gente vê que as coincidências não existem, né? A gente vê a ação do divino ali como um alinhavar, né? Então assim, a gente vê aquilo tudo bem costuradinho, tudo muito bem tecido dentro da grande trama das nossas vidas, como eu falo para vocês, né, da colcha de retalhos da magnífica Cora Coralina. Então a gente começa a olhar essa colcha que compõe as nossas vidas, a história das vossas vidas de uma forma perfeita, magnífica. Então esse é o momento para vocês, inclusive com relação à própria leitura, quando você chega, né, na leitura e você começa a escutar a mensagem, você fala assim, nossa, mas é perfeito para esse meu momento, né? Com certeza não existe o acaso, né? Como já dizia Henri Poincaré, um grande matemático francês, uma mente assim brilhante, ele falava assim, que as coincidências nada mais é, né, não existem coincidências, nada mais é do que a medida da nossa ignorância, né? Então é sobre isso, sobre desconhecer certas coisas, né? Aqui, registros akáshicos, então aqui falando sobre, tem tudo a ver com essa questão da Matrix também aqui, né? Limpando histórias antigas, olha isso, gente, liberando vidas passadas e liberdade. Com toda certeza, né? Quando nós estamos falando sobre essas conexões, a gente vai percebendo o poder de certas conexões nas nossas vidas e são aqueles pontos de liberação, né? São aqueles pontos em que a gente percebe histórias que vamos repetir e ao mesmo tempo novas páginas das nossas vidas, né? Então aqui existem questões que vocês estão naquele processo de purificação, naquele processo de transmutação, de se libertar de certas coisas, tá? Muita energia de círculos aqui para vocês, que é exatamente como a energia ela se propaga, né? Aqui iniciações da Shambhala, que é esse espaço sagrado, né? Aqui retirando-se para recarregar. Então, quando a gente fala, né, de se retirar, pode ser que alguns de vocês, até aproveitando aí o feriado prolongado, pode ser que alguns de vocês tenham se retirado, né? Fazer um retiro ou simplesmente se retirar no sentido de voltar-se para dentro. Então, vou pegar esses dias para ficar mais quietinha, mais quietinho, para poder observar tudo isso, para poder ponderar sobre essas conexões, para perceber que movimentos da minha vida que eu quero purificar, é aquele livro que
às vezes vem de uma forma repetida, aquela história vem de uma forma repetida, que tem muito a ver com a energia da roda da fortuna, né? Então assim, a gente fica repetindo aquele mesmo processo, e a gente roda, 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 roda e cai sempre no mesmo lugar, ou a gente roda, roda, roda e, opa, vou para um outro nível, né? Expando, como é essa energia aqui, né? Então assim, eu vou indo, né? Vou caminhando para outras esferas, vou ampliando, né? Não fico girando sempre no mesmo lugar. Essa é a grande sacada da roda da fortuna, né? Que inclusive fica a dica aí para você que de repente está aí iniciando seus estudos e tudo mais, né? Quando a gente fala da roda da fortuna, não é para ficar girando sempre naquele eixo, né? Para ficar girando sempre no mesmo lugar. A ideia é que a gente possa, né, expandir, a ideia é que a gente possa sair disso, tá? Então tem a ver com essa soltura de vidas passadas, né? O movimento da roda que fica se repetindo nesse hoje. Embora seja uma nova vida, uma nova forma de existir, mas a gente acaba repetindo questões de outras vidas, tá? Então aqui pode ser esse retiro, ou seja, você aproveitou esses dias ou está aproveitando esse momento da sua vida para se retirar num sentido de observar certas coisas, de fazer um movimento introspectivo, tá? E esse retirar-se para recarregar também tem a ver com ganhar energia e também tem a ver com retirar certas coisas, né? Então, retirar para recarregar. Então, eu vou retirar histórias antigas da minha vida. Isso dá um movimento muito grande, né, na história das nossas vidas. Aqui, olha, exatamente o que eu falei, olha, confiando no processo, perfeito, né? Então, assim, confiando que tudo está no seu devido lugar, de forma perfeita, equilibrada e harmoniosa, de forma divina. E aqui o Dharma. Então, existe uma diferença para quem não conhece, né, sobre essas palavras. Existe o Dharma e existe o Karma. O Karma, ele é referente à ação. Então seria assim, de uma forma muito, muito, muito bem simplificada, tá, gente? Então assim, o Dharma seria mais uma conexão espiritual e o Karma uma conexão mais material. Por quê? Porque o Karma, ele é exatamente isso. Ações que são boas, eu colho isso nesse hoje. Então rodou, rodou, rodou e pim, eu colho coisas boas. Pode ser bom, pode ser ruim. Se eu fiz, de repente, uma ação negativa, ou se fizeram também, né? Às vezes tem isso. Às vezes é na nossa direção. Então, se fizeram algo negativo, vão colher negativo. O Dharma tem a ver com uma vida, uma jornada dhármica, uma jornada de alma, de propósito de alma, de viver a verdade da sua essência. Tem muito a ver com aqui a Shambhala, né? Que é esse palácio, né, digamos assim, esse templo que se encontra num plano sutil e que faz correspondência com o nosso planeta Terra. Tá? Então, assim, existe uma localização no nosso planeta em que ele está ali, embora a gente não veja, mas ele faz essa correspondência, existe uma conexão, tá? Então é isso, é como nós estamos aqui vivendo a nossa vida, mas nós sabemos exatamente o que fazer, né? No melhor estilo, eu estou aqui, né? Estou vivendo essa experiência, mas não pertenço a este lugar. É bem dessa consciência de vocês, né? Muito, muito lúcida, né? Muito astuta. Eu quero fazer com vocês um mantra que tem muito a ver com essa energia aqui da vossa leitura. Vem comigo, vamos unir os nossos corações e vamos fazer este mantra para a gente já começar essa leitura vibrando super lá no alto, uma energia aqui de transmutação. Tem o violeta aqui para vocês, tem a energia do sol aqui, do arcano maior do sol para vocês. Já já eu falo mais sobre isso. Então vamos ativar esta energia linda na vossa leitura? Vem comigo, vamos juntos? Tudo está no seu lugar de forma perfeita e divina. Tudo está no seu lugar de forma perfeita e divina. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então, convido você a escrever este mantra aqui embaixo nos comentários. Todas as vezes que nós estamos escrevendo e verbalizando, caso você tenha feito comigo, né? Tenha decretado junto comigo, isso é uma ativação tríplice. Por quê? Porque lançamos isso pela forma oral, escrevemos isso, estamos materializando isso e também estamos lançando isso para o universo. Então é uma forma tríplice de ativação, isso é muito potente. E a ideia é que você comece a trabalhar com essa energia dessa leitura já a partir de agora, no momento em que você escreve e decreta, né? E também que você possa levar este mantra para a sua vida, que você possa levar essas palavras dentro do seu coração e ativar esta frequência em todos os momentos. Naquele momento em que você detecta que tem coisas, né? Antes do retiro,
no momento do retiro e depois do retiro aqui para vocês, tá? Porque tem uma conexão aqui com liberar certas coisas para que você possa seguir dentro daquilo que é verossímil, né? Dentro daquilo que é dármico, dentro daquilo que compõe a sua verdadeira jornada. Tá bom, meus queridos? Uau, que linda essa leitura para vocês. Vamos ver com o tarô o que mais vem para você do signo de Aquário. Então, enquanto vocês vão escrevendo aí embaixo, eu vou embaralhando aqui. E nós vamos assim, juntinhos. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Aquário. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também por todo o carinho, apoio dos nossos membros, de todos os níveis, né? A gente tem 3 níveis atualmente agora no canal, então gratidão a todos que fazem parte dos todos os 3 níveis, gratidão a todos vocês, a todos por todo o apoio, carinho, amor que vocês têm para comigo. Estejam certos que toda essa energia linda emanada na minha direção, com certeza chega aqui no meu coração como um forte e poderosíssimo abraço de luz. E nós vamos assim, corações sempre unidos nessa grande e poderosa energia do bem maior. Corações sempre unidos. E assim é. Vamos lá, signo de Aquário, agora com o tarô. Tarô, signo de Aquário. Que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Aquário, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Aquário. Agora com o tarô. Tarô, signo de Aquário. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, meus queridos, iluminando sempre os vossos passos, o vosso caminho, aqui, agora e por todo sempre. E assim é. Olha só o que veio aqui, gente. O que é isso? Transmutação mesmo para vocês. Liberdade, olha. Algo que se liberta e nasce. Uau! Olha só o que veio aqui. Uma energia forte aqui, olha. 3 vezes, hein? 4 vezes. Olha que lindo. E o sol brilhando aqui para vocês, né? 4 vezes, 5 vezes. Uma energia de arcanos maiores para vocês. Olha, e aqui confirmado para mim. Que existem questões, vou pegar essa carta aqui também. Existem questões realmente que estão passando por um processo de transmutação e principalmente de não repetir certas questões, tá? Isso não tem a ver só com uma questão de outras vidas, como diz aqui, né? Soltando, se libertando de vidas passadas, mas vem aqui também sobre uma questão de questões emocionais, sabe? Muitas vezes a gente acaba trazendo, e aqui vem essa cura, né? A gente acaba trazendo sob a forma das emoções, do sentir, a gente acaba trazendo esse... É como se fosse um tanque, sabe? Então, assim, você tem aquela água ali naquele tanque, naquele primeiro momento aquele tanque se encheu, e beleza, tá tudo tranquilo. Só que assim, aquela água vai ficar parada, entendeu? Então, assim, precisa soltar aquela água, precisa renovar aquilo tudo. Então, às vezes, no campo das emoções, existem certas lembranças, certas formas de sentir que fazem com que a gente fique, às vezes, naquele repeteco, né? E isso pode ser que, às vezes, não tenha nem a ver com você. Como assim, Anne? Às vezes, o que pode acontecer? Como vem aqui essa questão de limpar histórias antigas, então, às vezes, o que pode acontecer? São formas de ser e de existir que muitas vezes são passadas para nós, por exemplo, não necessariamente, tá? Mas alguns de vocês, vamos supor, foi lá seus pais. Então, eles estavam neste ciclo, lembra que eu falei da roda? Estavam neste ciclo. E aí passam para você uma forma de se sentir com relação a trabalho, com relação a se relacionar. E aí quando você percebe,
você está também vibrando dentro dessa mesma energia, porque você meio que vivenciou, né? Na verdade, foi uma consequência de traumas, às vezes, né? Ou de crenças, às vezes, de outras pessoas, e isso chega em nós, nos fazendo vibrar, e a gente nem sabe, né? Por isso, porque são coisas que a gente só vai descobrir depois que aquilo, né, acaba acontecendo nas nossas vidas de alguma forma. E aqui vem essa abertura emocional, me mostrando que realmente existe essa liberdade. Então, é como pegar um tanque. Eu gosto muito desses exemplos práticos que eu dou para vocês, que é para a gente perceber exatamente o que a carta está querendo dizer aqui, né? Então, assim, eu pego aquele tanque, tiro o ralo, jogo aquela água toda fora, lavo o tanque todo, porque aquela água ficou parada, ficou naquela, né, naquela repetição daquela mesma água, ficou pegando poeira, nananã, enfim. Então, assim, a gente limpa aquilo tudo, lava aquele tanque, e aí sim eu posso encher aquele tanque para outros usos, né? E aí eu posso utilizar aquele tanque de novo, mas com uma água limpa, entende? E isso tem a ver com as nossas emoções. Se nós estamos vibrando, lembra do que eu falei dos círculos? Se nós estamos vibrando dentro de energias repetidas e às vezes a gente nem entende, né, o que está acontecendo, a nossa vida ela se bloqueia, né? E aqui é muito interessante, por quê? Porque vem o arcano maior da morte. O arcano maior da morte, ele não tem a ver com uma morte física. Tá? Aqui para vocês nós estamos falando de libertar certas coisas. Então assim, morre aquela forma de se sentir, morre aquela antiga ocupação interna, sabe? Dentro de você. Então morre o quê? Morre aquele ciclo. E aqui de uma forma muito grande, né? Como eu falei para vocês, tem uma ação muito forte do divino. Por quê? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 arcanos maiores na vossa leitura. Então, assim, tem uma ação muito forte, olha, Divina Matriz, registros akáshicos, não era esse o oráculo que eu ia abrir a vossa leitura, eu ia abrir a vossa leitura com este oráculo, que por sinal é um oráculo que traz mensagens do mar, olha isso, né? Então, assim, falando sobre águas, né, aqui as questões e as cartas se conectam, né, gente? O que é isso? Olha, falo para vocês que é incrível, tá? Para quem tá chegando no canal, você sempre vai ver isso de alguma forma acontecer. Para mim é o selo de qualidade do divino, que eu brinco de forma carinhosa, é aquela etiqueta dourada, a estrelinha dourada de Deus, né? Que coloca assim, fala, olha, realmente a leitura é uma leitura confiável, uma leitura profissional, responsável, né? Não é como eu costumo dizer, né? Não é encenação, né? Então, assim, virou meio artes cênicas no tarô, mas enfim. Aqui, vocês sempre vão ver em algum ponto, né, da minha leitura, vocês sempre vão ver as cartas se conectando, mensagens que às vezes eu falo no início, lá no oráculo vai aparecer a mesma mensagem. Então, assim, eu ia abrir com esse oráculo, mas senti que eu tinha que usar esse aqui. Esse aqui eu vou deixar para tirar a vossa mensagem final, já eu tiro uma mensagem para vocês, né? Mas olha, é que incrível isso, quantas sincronicidades, não é, meus queridos? Mas enfim, a energia aqui muito espiritual e de uma ação muito forte do universo para que você possa, sabe, purificar. Essa questão de abrir a leitura, aqui tem 2 inícios para vocês, né? 2 aberturas, 2 vezes a energia do número 1. Esse aqui, ele é o arcano maior do mago. Esse deck, ele vai trabalhar com pinturas, tá? Então ele é todo feito à mão, são telas aqui, tá? Ele é muito lindo, ele é muito profundo e ele traz outras perspectivas, né, sobre os arcanos, todos eles, maiores, menores e cartas da corte. Então é muito interessante a gente abrir a leitura com a energia do número 1 aqui para vocês, né? Por quê? O nosso ano, ele vai vibrar nessa transição do 10 para o 1. Então a gente tem o somatório 2026 10 e aí na redução a energia do número 1. Então aqui a gente abre exatamente com a energia do arcano maior do mago para vocês. E aí são aqueles momentos em que a gente percebe que tudo verdadeiramente está no seu lugar e arranjado de uma forma divina. E são aqueles momentos em que a gente se vê sob a ação do universo de ciclos que estão sendo finalizados nas nossas vidas, tá? E aqui mostra, né, com esse inverno e depois essa energia mais primaveril, mais de verão aqui para vocês, né? Olha, aqui secou tudo, né? Finalizou o inverno, as plantas perderam as folhas. Aqui a gente já vê, né, essa renovação, a gente já vê a vegetação
a grama, a gente já vê as árvores, né, com folhas, então assim, já passou por esse processo de renovação, que tinha que finalizar, o ciclo que tinha que se finalizar, finalizou. E, inclusive, com relação às energias do ano, né, por quê? Porque nós temos aqui a energia do 5, temos a energia do 6 para vocês, né, e até rimou, do 6 para vocês, então 2026, o 6 está lá, e o 9, que também aparece aqui, mostrando conexões com relação ao ano passado. Então pode ser que sejam aqueles momentos em que certos ciclos realmente se finalizaram. Estes ciclos, a gente pode estar falando de questões que morreram, né, nas nossas vidas. O que pode ter morrido? Pode ter morrido um tipo de trabalho, um ciclo dentro de um trabalho, pode ter morrido um tipo de relacionamento que não estava indo bem, que não estava fluindo, né, que não estava crescendo. Aqui nós temos toda uma construção, então são aqueles momentos da vida em que nós estamos ali realizando, se dedicando em algo. Aqui tem toda uma construção de uma cidade, então assim, tem todo um empenho para fazer essa cidade crescer, se organizar, se estruturar, só que aí a bifurcação dentro de nós. Então, realmente, será que está dando certo isso? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso vai me trazer movimento, né? Olha essa energia aqui dessa embarcação, e de novo, energia de águas, né? Então, assim, será que isso realmente vai me fazer descortinar novos horizontes? Será que isso realmente me conecta ao meu Dharma? Será que isso traz, olha, de novo, a energia do florescimento? A gente abre com o inverno e termina aqui com essa primavera para vocês, né? Então, assim, será que isso vai me trazer prosperidade? Isso vale para qualquer situação, né? Então, é um relacionamento que você está, será que esse relacionamento está, né, prosperando? Esse relacionamento me faz me sentir livre, empoderada, ou parece que eu estou vivendo a mesma história, né? Parece que eu estou vivendo a história, às vezes, dos meus pais, ou dos meus avós, ou de algum ponto da minha vida, de repente uma coisa que já aconteceu e se repete, né, novamente. Então aqui nós estamos falando de observar na sua vida, né, sobre essa questão de uma energia entregue em situações, em cenários, e dentro de você já pode estar acontecendo uma dúvida sobre um caminho a ser seguido, e é muito importante quando nós temos este chamado aqui, quando vem o Dharma, e principalmente associado às sincronicidades. Então a gente percebe, né, isso aconteceu hoje, gente, olha só que interessante, né? Eu vou até deixar uma foto, eu vou colocar um post lá na nossa comunidade, eu vou colocar o post da Joaninha que veio, né? Eu estava muito pensando sobre isso, sobre o caminho do coração, né? E sentindo essa conexão, e de repente me entra uma Joaninha, coisa mais linda. Eu consegui tirar uma foto dela, tudo bem que foi um pouquinho contra a luz, mas que bonitinha ela. Eu falei, nossa, isso é um sinal, né? É tão raro a gente ver Joaninha. E aí ela veio, a Ladybug, né, na língua inglesa, tão bonitinho. E aí eu falei, nossa, que demais, né? Isso super ressoa com aquilo que eu estou sentindo. Então, assim, são exemplos de sincronicidades, tá, meus queridos, que a gente com certeza é como o selo do divino que eu brinquei com vocês, né? Então, assim, é Deus colocando aquela estrelinha dourada e falar, vai, né? Você tem que confiar naquilo que está dentro do seu coração, porque na verdade nós já somos aquilo que nós estamos buscando, e nós sempre somos a grande luz no fim do túnel, né? Então aqui mostra esse alinhamento com o seu coração, esse alinhamento principalmente agora que finaliza certos ciclos para vocês. Então é importante que aquela dualidade que possivelmente poderia haver, então assim, mas já construí certas coisas, né? Então assim, será que agora eu abandono o barco, né? Será que realmente eu parto num outro direcionamento aqui, né? Então às vezes a gente fica nessa dualidade, às vezes a gente fica nessa dúvida, e também ficamos à mercê das interferências externas. Então é importante saber aquietar, é importante saber ouvir, porque senão o que acontece? A gente não sabe qual o caminho. E a gente fica com o barquinho da nossa vida. Essa representação é muito inteligente, né? Que é aquilo que eu falo para vocês. Para que lado eu vou com o barco da minha vida se nem eu sei, né? Se eu não estou num alinhamento com os meus sonhos, com os meus ideais, com as minhas potencialidades, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. E se ainda dentro de mim ainda existem aquelas questões de
às vezes uma crença, ou às vezes um trauma que me foi passado, uma impressão que me foi passada, e uma forma de sentir que não é a minha, olha quantas vezes a energia da água, aí é que fica bagunçado mesmo, né? E aqui vem uma restauração, vem um retiro aqui para vocês, pode ser que muitos de vocês vão realmente se deslocar para outros lugares, como eu disse, fica confirmada essa questão de repente você aproveitar aí esse feriado prolongado, muitos conseguiram, né, fazer essa esticada e ficar sábado, domingo, segunda e terça, então assim, pode ser que muitos de vocês tiraram esses dias para, sabe, eu preciso avaliar certas coisas, eu preciso ponderar sobre certas coisas, né, eu preciso ver o que realmente, sabe, o que essas finalizações estão reverberando dentro de mim, tá? Pode ser que não, pode ser que alguns de vocês realmente colocaram esse fim, tá? É uma ação sua ou às vezes isso aconteceu para você. De qualquer forma, são as sincronicidades do universo, e eu comecei falando sobre isso, de que nada está fora do lugar. Então, se aconteceu, tem um motivo e está fazendo com que você, acima de tudo, flua na direção do mais e do melhor. Aqui um caminho de amor e um portal aberto para vocês, realmente é bem energia de Shambhala aqui, né? É um portal aberto para este templo de luz, é um lugar aberto, é um portal aberto para uma conexão com uma vida dármica, um caminho onde não tem bifurcação, faz sentido. E aqui fica super confirmado também com a ação de todos esses arcanos maiores, e principalmente por ter começado com a energia da morte, então assim, era não, né? Era não. Então, assim, não era para ser, não era para funcionar e crescer e se expandir da forma como estava fluindo. E agora, através de todos esses arcanos maiores que vieram aqui para mim, fica a confirmação de que é um super sim para vocês, tá? Me mostra aqui, então, essa questão do retiro, então, favorável para vocês estarem relaxando, para vocês estarem voltando para dentro, observando tudo que este momento está refletindo dentro de você. Então, as pausas são necessárias, são muito necessárias neste momento para que você possa observar toda essa transição, porque aqui alguns de vocês já estão nesse florescimento, né? Alguns de vocês já estão vendo os novos resultados de todo esse período de transformação. Aqui nós estamos falando de um período grande de transformação, dentro e fora, tá? Então esses períodos de in-between, né, de transição, eles são importantes que a gente pare, pondere e observe, porque existem coisas realmente que estão sendo limpas, aqui, limpando antigas histórias, soltando vidas passadas, liberdade. Então, eu me libertei de certas coisas, e agora? E agora? Como é que eu me sinto com relação a isso? É importante você ponderar certas coisas. E agora? Para onde que eu vou? Como é que está meu pensamento com relação a isso? É o novo e o antigo coexistindo dentro de mim, mais todas as memórias, mais todas as lembranças de um tempo que hoje não vai existir mais. O que eu vou carregar comigo na minha embarcação? Lembra, não pode ser muita coisa, porque senão o barquinho não anda. Então é importante selecionar, entende? Então aqui, essa questão do retiro veio de uma forma perfeita, tá? E aqui as cartas se conectam. Vocês estão vendo isso, gente? Misericórdia, olha. Olha aqui essa montanha aqui, essa natureza se conectando aqui, olha. Gente, o que é isso? Mas enfim, eu falo para vocês que é incrível, né? Eu fico agraciado, nossa, eu fico em estado de graça. Mas pode ser que seja sobre ir para um lugar, tem deslocamento aqui para vocês, pode ser que vocês tenham ido para algum lugar, dar uma descansada, repaginar, reformular, reenergizar, aqui essa carta fala, se recarregar, ou pode ser que alguns de vocês tenham ficado em casa mesmo, observando, ponderando, se estudando. Momentos de descanso, momentos de relaxamento para vocês, tá? E momentos principalmente que façam com que você, primeiro, avalie o cenário, perceba depois, num segundo momento, todo o período de transformação, às vezes ele vem um pouco agitado, né? Então, assim, é importante que a gente pause e deixe as interferências externas para que a gente possa voltar-se para dentro. Eu gosto muito dessa representação da alta sacerdotisa, uma pessoa entrando numa tenda, né? Então, como se ela fosse fazer uma consulta, né? Ou leitura de mãos, ou então uma leitura de cartas, né? Então, assim, ela está adentrando a um templo. Então, volte-se para o seu íntimo. Aqui tem uma gruta, né? Então, assim, volte-se para o seu íntimo para que você possa ponderar sobre certas transformações aí. Aqui é um período majoritário de transformações e também trazendo novos crescimentos. Lembra do que eu falei? Então, o inverno
para toda uma prosperidade, aqui tem a ver com crescimento de dinheiro, tem a ver com abundância, tem a ver com se sentir melhor também, tem a ver com se sentir dentro do seu caminho, como uma frase belíssima de Blavatsky, na qual ela diz: vive em vão o homem que não leva a cabo, que não leve a cabo a tarefa que lhe foi assinalada na vida. Essa tarefa é o nosso Dharma, tá? Então aqui tem a ver com isso, tá? Com resgatar o seu propósito. E então é importante que você se conecte com não aquilo que está acontecendo fora, mas aquilo que está acontecendo dentro. E a partir desse momento você é o seu próprio norte, você é a sua própria bússola, você é o guia, né? A sua navegação interior. Então é importante você silenciar as interferências, tá bom, meus queridos? E aqui, com essa carta, me mostra a necessidade realmente dessa finalização, né? A gente... existem certas coisas que a gente insiste e a gente vai dar aquela puxada final para, né, aquele final push, aquele sprint para chegar lá na linha de chegada. Porém, existem certas coisas em que a gente se vê mesmo numa ausência de crescimento. Então a finalização ela é necessária, é um ciclo que se encerra. Tá? E aqui mostra que realmente vocês já estavam se mostrando muito cansados, né? Já estavam se mostrando muito, a queda da energia aqui, por isso que parte, né? Olha só que interessante, do 9 para o 10, então 9, 1, 10, então nós temos toda uma sequência aqui para vocês de forma perfeita. Então do 9 mais 1, o 10, então chegam naquele ponto ápice de, assim, saturação, sabe? Cheguei no máximo do cansaço, no máximo da fadiga, no auge das tentativas, sabe? De ver aquilo fluir, de ver aquilo prosperar, de ver as coisas saírem do lugar, sabe? De realmente, sabe, descortinar outras coisas, de me alinhar também com o meu propósito. Isso vale para qualquer cenário, como eu falei, tá? Dentro de um relacionamento, às vezes até tem a ver com cidade aqui para vocês, tá? Mudança de bairro, tem outras mudanças acontecendo também fora, tá? Juntamente com esse período de transformação. Mas são aqueles momentos em que você fala assim, nossa, mas eu cansei de ficar aqui nesse inverno, sabe? Eu me dedico, eu faço, mas é inverno já, ó. Sabe? Então chega dessa escassez, chega dessa falta de crescimento. Existe um crescimento, mas é um crescimento que não fica pronto, não sai do lugar, né? Então assim, aqui para mim chegou esse momento, né? Então assim, do 9 mais 1, 10, chegou no ápice, saturou, chega, e aí vem o novo início aqui para vocês com a energia do 1, que como eu disse para vocês, tem muito a ver com essa questão do nosso ano, né? Então a gente parte, o 1 que vibra o ano, ele veio do 10, então é importante a gente avaliar sempre esse 10, e aqui vem exatamente essa sequência, né? Então do 9 para o 10 e depois para o 1, então eu acesso um novo momento da minha vida, e agora, olha, até com a energia do mago aqui, e agora eu consigo fluir dentro de um caminho uníssono, dentro de um caminho que é meu e importantíssimo, carregando comigo apenas aquilo que é necessário, boas lembranças, bons sentimentos. É importante falar para vocês, né, que às vezes eu posso falar sobre passado e parece que não é pra gente carregar nada do passado, de forma alguma, tá, gente? Eu super valorizo a minha história, a minha linhagem ancestral, isso é algo que eu sou extremamente conectada, eu dou um valor, assim, absurdo na minha vida, é a minha base, é o meu alicerce. Então, assim, carrego comigo coisas muito, muito importantes. Mas é importante a gente perceber, né, o que nos liberta e o que nos aprisiona, né? O que faz com que a nossa vida deslanche e a gente possa fluir, porque aqui nós estamos falando de fluidez para vocês, a vida fluindo na direção do sucesso, na direção do amor, na direção de tudo de bom, tá? Ou aquilo que realmente nos dá um refluxo, né? Então é sobre isso, é sobre avaliar, colocar na balança e ponderar, tá? São vocês carregando realmente coisas muito boas para este novo momento. E principalmente, né, com todo esse aquietamento e todo esse período de transformação, é importante que para que vocês possam se deslocar aqui na direção de novos objetivos, de novos sonhos, de novos planos. Aqui tem a ver com sonhos, então eu tenho um sonho de morar num lugar onde eu veja o mar, onde eu veja o sol nascendo e o sol se pondo. Alguns de vocês é exatamente isso, tá? É onde eu possa viver em meio à natureza. Então, é isso que você vai fazer, tá? Você vai construir a partir de agora, você vai começar a trabalhar em cima disso. E vai começar a fazer disso, né? É o seu Dharma,
é aquilo que o seu coração está pulsando. Então você vai reunir todos os recursos necessários para que você possa, então, sabe, colocar isso em prática. E veja que aqui a pessoa está dentro, né, de uma gruta. Então, de dentro da gruta, do interior da gruta para o barquinho, entende? Então, assim, nós estamos falando de primeiro, volte-se para dentro, reúna as suas habilidades, reúna aquilo que você tem disponível. Ai, Anne, mas não tenho muita coisa. Sempre dá para a gente fazer um primeiro passo. O importante é você saber onde você está e onde você quer chegar. Tá? Isso é muito importante. Onde eu estou hoje, o que eu posso fazer nesse hoje? Opa, vou aproveitar esse período todo de transformação, vou aproveitar que realmente as coisas mudaram, eu tenho opção, sempre temos, tá, gente? Sempre temos inúmeras opções, não são apenas 2 caminhos, são N caminhos. É como se esses caminhos, eles se desdobrassem em uma progressão geométrica, tá? Então, assim, a gente sempre tem inúmeros caminhos para nós estarmos seguindo. A questão é, qual nós vamos seguir, né? Qual é aquele que ressoa com a minha verdade? Qual é aquele que me conecta com a minha intuição? Qual é aquele que me conecta com as minhas habilidades? Entende? Independentemente se é trabalho, se envolve relacionamentos ou o que quer que seja aqui esse período de transformação para vocês, tá? É importante que você, primeiro, volte-se para dentro, perceba aquilo que estava realmente delimitando você, para que então você possa reunir os recursos necessários e fluir na direção de um novo momento. Como eu disse, alguns de vocês têm a ver com essa, né, essa questão de, eu quero viver num lugar, não quero mais ficar vendo cimento, né? Eu quero morar na praia, Anne, eu quero morar na praia, não quero mais morar, né, vendo cimento todo dia. Eu quero morar na praia. Então é isso que você vai fazer, você vai trabalhar na direção disso, tá? Pouco a pouco você vai construindo a sua realidade. E a prova disso para mim, quer ver a prova disso, gente? Olha só, do 1 mais o 3. Então, eu nutro esse sonho, eu tenho essa energia de abertura, eu tenho esse passo, eu tenho essa ação primordial, assim como é dentro, é fora. Então, primeiro eu preciso saber o que tem dentro de mim e se eu estou alinhado a este propósito. Então, energia do 1. E aí eu vou criar as condições necessárias alimentando este sonho. 1 mais 3, 4. A energia da base, a energia da matéria. E aqui realmente se manifesta, tá? Energia da estrutura, da base, de tudo aquilo que é necessário para se manifestar neste plano físico material, tá? Então, assim, se o sonho é mudar de casa, se o sonho é, sabe, cada um tem o seu sonho, né? Então, assim, eu tenho um sonho de fazer algo em que eu não me sinta, sabe, tão cansada, tão cansado, que eu posso ver essa renovação. Aqui a leitura traz para vocês uma energia de renovação muito grande, até por conta dessa energia solar que vem para vocês, tá? O momento é de sucesso, o momento realmente é de muito brilho. Inclusive, quando veio esse dourado que eu disse que eu ia passar para vocês, né, tem a ver com a energia do Sol, o arcano maior do Sol, que é o arcano maior que também vai se conectar com a energia do nosso ano. Por quê? Ele tem o número 19, 9 e 1, 10, então ele também vai fazer correspondência com o nosso ano de 2026, no 10 e na redução no 1 também, tá? Então aqui existe uma energia de sucesso para vocês, um novo caminho de amor, de restauração, de sintonia com o seu Dharma. Então é aquele momento em que você acorda pelas manhãs e você fala, ai, não vai ser de novo assim, né? Não, de novo assim, não. Não, você acorda já, yes, sabe? Tô me sentindo empoderada, tô me sentindo empoderado, sinto uma confiança muito grande, tá bom, meus queridos? Você começa a perceber as sincronicidades e aqui nada para vocês, tá? Nós estamos falando de velocidade aliada à intenção. É importante quando a gente fala sobre manifestação de dons e de ideais, né, dos nossos sonhos mais íntimos, é importante a gente falar sobre isso, né? Que algo se manifesta, como eu disse, a energia do quadrado aqui para vocês, que é o número da matéria. A gente tem que ter duas forças somadas para que esse 4, né, para que essa base possa acontecer. Então a gente precisa ter a intenção, e aqui vem essa energia linda de amor, de determinação, de coragem, e também a crença, porque só a intenção sem a crença, o que é a crença? É eu acreditar, é eu colocar crédito. Então se eu não acredito, olha a energia primordial aqui, o 1, então se eu não acredito, não adianta nada. Né? Eu preciso acreditar, e quando nós acreditamos, nós colocamos crédito nos nossos feitos, assim como também, né, vice-versa.
a intenção sem a crença não adianta nada. E a crença sem a intenção, que é o poder de manifestação, também não acontece, né? Então a gente precisa dessa soma dessas duas forças. É a ação dirigida juntamente com a crença de que é possível. Tá bom, meus queridos? Que linda essa mensagem para vocês do signo de Aquário. Eu vou tirar uma mensagem final para vocês. Aqui tem uma energia importante para passar para vocês, olhando essa carta que estava aqui no fundo do deck. É importante você também não se comparar, né? Então, às vezes, aqui essa questão de limpar antigas histórias. Então, às vezes, a gente cresce sobre uma base de que você está a todo momento sendo colocado em comparação com alguém. Então, saiba, Aquário, que você é única, você é único. Então, você não precisa ficar, sabe, carregando isso mais com você. Acabou, chega. Você é uma pessoa especial. Você tem as suas qualidades. Cada um de nós, eu falo isso para vocês, né? Até uso o exemplo do meu trabalho, né? Então, assim, cada um, a gente pode colocar essas mesmas cartas para, sei lá, 10 tarólogos, né? E a gente coloca lá para 10 tarólogos. Com certeza, gente, as 10 leituras vão sair diferentes. Cada um tem uma vivência, cada um tem uma impressão, cada um tem um insight, enfim, né? Isso vale para as receitas de bolo, por exemplo. Pegamos um bolo de fubá, vamos dar o bolo de fubá para 10 pessoas fazerem, cada um vai sair de um jeito. Por quê? Porque nós somos seres únicos e especiais. Então, cada um vai colocar o seu dom, a sua habilidade. Um vai colocar uma cauda, outro vai sem cauda. Um vai com cobertura, outro vai sem cobertura. Outro vai colocar erva doce, outro vai botar laranja. E aí, outro vai colocar recheio, outro não vai. Enfim, entende? Um vai ornamentar ele todinho, o outro não vai sem nada, né? Um vai deixar assar um pouquinho mais, outro vai deixar assar um pouquinho menos. Enfim, e por aí vai, né? Dei alguns exemplos aí de receitas de bolinho bem gostoso para vocês fazerem neste feriado, tá bom, meus queridos? Não esqueçam de fazer uma fatia aí na minha intenção, hein? Com muito amor e carinho, comam com muita alegria. Vou ficar muito feliz, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, eu vou tirar uma mensagem final para vocês com este deck de oráculo, tá? Que é aquele que eu falei que eu ia abrir a vossa leitura, mas eu vou fechar com ele. E antes eu quero passar para vocês 2 chakras que estão sendo bem ativos aqui na vossa leitura. Tem vários chakras aqui nessa leitura para vocês. Importante falar aqui, tá? Existem questões, antes de eu passar os chakras, existem questões emocionais, tudo se manifesta no plano físico da matéria através da energia, seja ela equilibrada ou desequilibrada. Se está desequilibrada, vai manifestar de forma desequilibrada, se é equilibrada, igualmente vai se manifestar de uma forma equilibrada. Então pode ser que aqui, por conta dessa liberdade aqui, por conta dessa, inclusive do arcano maior da morte, nós estamos falando aqui de um período para vocês de uma saúde muito renovada. Tá? De uma saúde muito transformada, principalmente se estivermos falando de questões associadas às emoções, tá? Aqui já a cura já se fez, tá bom, meus queridos? Então aqui lembra sempre, tá? Que é muito importante que eu estou trazendo uma mensagem para toda a egrégora do signo de Aquário. A ideia é inspirar você, fazer você refletir sobre a sua vida. Não é uma leitura dirigida apenas a uma pessoa. Tá bom, meus queridos? A gente sempre tem que ter essa lembrança dentro dos nossos corações, tá? Mas a energia vem favorável nesse sentido, tá bom, meus queridos? Para todos de vocês, tá? Essa questão da restauração, da renovação. E os chakras que vem aqui para eu passar para vocês são 2. O primeiro deles eu vou fazer de baixo para cima. O primeiro deles é o Manipura Chakra, nosso plexo solar, que vai trabalhar dentro do amarelo e dentro do ouro, metal ouro. Depois eu explico para vocês. O próximo é o Sahasrara Chakra, chakra da coroa, que vai trabalhar com os tons de lilás e de roxo. Então vocês têm 3 cores e um metal para estarem trabalhando do período que compreende essa leitura até a vossa próxima leitura. E a ideia é que você sinta este período, vá trabalhando com as energias, com o mantra que eu fiz com vocês, ainda vamos fazer mais um, enfim, vá trabalhando com essas energias e vai se sentindo. Eu já estou fluindo, já estou realizando os meus sonhos, já estou em comunhão com as minhas habilidades, já estou ganhando mais confiança nesse sentido de fluir mediante este período de transformações e usar isso ao meu favor.
ok? Então assim, aí você pode trocar, né, ou até incorporar outros elementos da próxima leitura quando eu lançar para vocês, combinado? Então a ideia é você utilizar aqui exatamente estas cores, então o amarelo, o lilás e o roxo em roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam pertinho de você. Você pode usar os cristais, então ametista, por exemplo, você pode estar utilizando flores, pode estar trabalhando com flores na cor amarela, na cor do lilás, do roxo, sensacional para vocês. E o elemento ouro, então se você tem alguma peça em ouro, gente, saiu uma faísca, agora vocês viram isso? Meu Deus do céu, saiu uma super faísca aqui da vela, mas enfim, vocês podem, bem na hora que eu falei do ouro, né? Ufa, vamos! Eu falo que sempre acontecem eventos nas minhas leituras, mas enfim, eventos divinos, graças a Deus. Alguma coisa em ouro, utilize. Isso vai ser muito bom para você nesse momento. Caso você não tenha, pode utilizar a pirita, que é essa pedra que eu tenho aqui. Sensacional, tá? Vai ajudar muito, tanto para trabalhar a questão da prosperidade, quanto para trabalhar essa questão da renovação, de toda a energia, de toda a proteção para este momento. Tá? E a ideia é que você coloque também alimentos vibracionais durante esse período. Então consuma vários alimentos, né, na sua rotina, no seu dia a dia, na cor amarela, e o lilás e o roxo já fica mais difícil, né? Então eu vou colocar para vocês a berinjela e a blueberry. São opções para vocês estarem aí trabalhando ao longo destes dias. Não precisa ser tudo de uma vez. Uma hora você coloca uma coisa, uma blusa, depois no outro dia você pode colocar, trabalhar com cristal, no outro você compra lá um vasinho de flores, tá? E assim sucessivamente. Todas as vezes em que você for trabalhar com algum elemento que eu trouxe aqui para vocês, você está ativando essa energia de renovação, de sucesso, de prosperidade, de mais amor, de curas, principalmente no que tange aqui as curas emocionais, tá? Você vai estar trazendo essa energia para você. Isso que eu faço com vocês é um trabalho pioneiro, visionário, com uma única intenção, de fazer com que vocês saiam da minha leitura não apenas com a mensagem, mas você sai com elementos práticos. E essa visão totalmente desenvolvida por mim, pautada em graduações acadêmicas, cursos de formação, toda uma experiência prática, vivência de vida, e tudo é pautado em saberes da ciência, em conhecimento científico, tá bom, meus queridos? Então a ideia é ajudar, é contribuir sempre positivamente para as vossas vidas. Então vamos lá. Caso você queira potencializar ainda mais as energias dessa leitura, é só você então praticar, tá bom? Pratique os mantras, principalmente todos os dias de manhã, tá? Eu vou fazer o mantra final aqui com vocês, então pratique os mantras e utilizem o trabalho com as cores nos elementos, né? Então, como eu disse, cristais, flores, roupas, algum tipo de acessório. Você pode fazer também os mantras segurando nas suas mãos os cristais que você escolher trabalhar, também é muito bom, super bem-vindo, tá bom? Então vamos lá, uma mensagem final para os queridos regidos sob o signo de Aquário. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Signo de Aquário. Uma mensagem final para os queridos regidos sob o signo de Aquário. Signo de Aquário. E caso você queira saber mais sobre o meu trabalho, conhecer mais sobre quem sou eu, a minha trajetória de vida, a minha proposta, a minha missão, é só você acessar o site, tá bom? Lá no meu site tem todas as informações. Tem também informações sobre todo o material que eu estou utilizando aqui com vocês, tá bom, meus queridos? É só você visitar. O endereço aparece aqui abaixo e tem também na descrição do vídeo. Olha só que interessante. Uau, eu falei sobre isso, né? Esse deck, ele é de uma sutileza e de uma potência incrível. Novamente aqui a energia do sol para vocês. Aqui falando sobre o pertencimento. Que você possa se convidar, né, para voltar para casa. Ai, que lindo, gente. E aqui são as tartaruguinhas. Ai, que coisa mais linda. As tartarugas, elas nascem na areia, né? Elas nascem na terra e aí quando os ovinhos eclodem, elas fazem
a volta para o mar. Ai, gente, que coisa linda, isso é um momento tão lindo, tão maravilhoso. Então é exatamente isso, né? Voltar para casa, né? Voltar para casa. E aqui, olha, a própria morte, né? Porque morre aquele ciclo de estar no ovo. A morte e o renascimento, né? A morte e o nascimento andam juntas, né? Então, assim, morreu aquele ciclo e nasce um novo caminho, né? É perfeito para vocês, exatamente isso. Morreu um caminho e agora abre-se outro. Morreu um ciclo, finalizou um ciclo e agora abre-se outro. E seguindo aqui na direção do sol, né? Seguindo aqui, olha, na direção do seu propósito de alma. Tudo está fazendo com que você caminhe cada vez mais na direção dessa autoconfiança, do desenvolvimento da sua sabedoria, né, da renovação das forças. E aqui, coragem, né? Que você possa quebrar, né, as ondas e construir a sua coragem, né? Então, assim, que cada onda que quebra, né? Então, assim, quem já esteve no mar, assim, bem revolto, né? Sabe a potência dessa onda. Então, até quando já tomou uma onda dessa na cabeça, né? Um cachadaço na cabeça. Então, assim, quando né, que você possa se conectar com essa potência das ondas que quebram e que essa força possa construir a sua coragem. E o que é a coragem? A coragem nada mais é do que a ação que vem do coração. E aqui uma abertura exatamente para você trilhar um caminho de mais amor, por favor. Um caminho que conecta você com a sua verdade, com os seus sonhos, com o seu potencial, com a história da sua vida. É a sua vida, Aquário. Não deixe que ninguém a viva por você. Que linda essa mensagem, uma mensagem muito forte, muito profunda, que vibra realmente nessa energia de Shambhala. Aqui também a frequência do fogo violeta ajudando a transmutar, a purificar ciclos negativos, trazendo novos destinos melhores e maiores e prósperos, repletos de amor, de sucesso, de realização, o brilho do ouro aqui para vocês, meus queridos, dinheiro, prosperidade, satisfação, alegria, senso de valor, senso de propósito. Que linda essa mensagem! E eu espero do fundo do meu coração, Aquário, que essa mensagem possa chegar aí no seu coração como um bálsamo de luz, trazendo muita inspiração para você, tá bom, meus queridos? E agradeço do fundo do meu coração, meus queridos. Se você gostou deste vídeo, Aquário, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E convido você agora a unir o seu coração ao meu. Nós vamos juntinhos agora, já estamos nessa grande corrente do bem maior, nós vamos até o dia 31 de dezembro, fazendo nosso mantra luz para o ano de 2026, e eu convido você a escrever aqui embaixo também nos comentários para que a gente possa super fortalecer esta grande e poderosa corrente do bem maior. Vem comigo, eu conto com você. E esse mantra faz parte desse pacote de luz que eu trouxe para vocês. Combinado? Pratiquem, tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim é.